Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz, calculista do Estúdio Torroja, e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma questão de otimização de estruturas. Serve para qualquer tipo de material, seja estrutura metálica, madeira, concreto armado, e ele funciona dentro do meu software de dimensionamento. Para quem não sabe, o nosso software que a gente utiliza para análise, dimensionamento de estruturas é o Grasshopper, tá? Que é o Rhinoceros. E esse plugin ele foi criado para otimizar estruturas. Eu não entendo como tem gente que não utiliza isso e nem sabe como funciona, mas ele faz os maiores escritórios aí do mundo utilizam esse plugin, ele é chamado Galápagos. Ele é um plugin de um algoritmo evolutivo, ele vai aprendendo com a estrutura e ele otimiza qualquer tipo de estruturas. E é relativamente fácil você mexer, tá? E para dar esse exemplo, eu vou mostrar, vou dar um exemplo real, tá? De um projeto nosso aqui do Estúdio Torroja, que é esse pavilhão aqui. Esse é um pavilhão em MLC, madeira laminada colada. Ele tem aproximadamente, tá, 15 metros de um ponto ao outro, então ele não é um pavilhão pequeno, tá? Ele tem 15 metros aí de vão livre. E para quem não sabe, essa geometria ela é bem conhecida, ela é um paraboloide hiperbólico. Tá? Um paraboloide é uma superfície com dupla concavidade, então ela tem uma curvatura côncava para baixo e uma curvatura côncava para cima. Isso em questões de tensões é uma maravilha. Mas hoje a aula não é sobre paraboloide, é ensinar como que a gente pode otimizar isso, viabilizar estruturas. Só que eu proponho um desafio aqui. Eu não vou otimizar essa estrutura mexendo em seção transversal, em carregamento e em material. Ok? Então eu vou manter a seção transversal que eu estou utilizando aqui, que no final do vídeo eu vou mostrar qual que é. Eu vou manter o material, tá? Então vai ser sempre madeira. E o carregamento eu não posso mudar, né? Não é justo eu abaixar o carregamento, assim eu otimizo a estrutura, não tem sentido, tá? Porque carregamento, ele é real, então é peso próprio, sobrecarga, vento. Eu vou ensinar vocês a otimizar a estrutura sem mexer nesses parâmetros, porque na faculdade a gente aprende, né? Pô, estou dimensionando uma viga em concreto armado, não passou, vou aumentar a altura. Estou dimensionando um pilar, não passou, vou aumentar a largura. Com isso, a gente cria estruturas extremamente robustas, pesadas, feias e caras. Ok? Então, como a gente pode otimizar esses parâmetros sem mexer na seção transversal do seu elemento estrutural? Tá? Então, esse é o nosso pavilhão, tá? E tem 15 metros de vão, e agora eu vou mostrar ele dentro do Rhinoceros Grasshopper. Então ele já está modelado dentro do Rhinoceros. Olha que maravilha! Tá, eu já tenho estudo de tensões, já tenho tudo, mas eu vou ensinar vocês a otimizar essa forma sem mexer em seção transversal nenhuma. Tá bom? E a gente parte do princípio de uma fórmula de resistência dos materiais, ok? Então, se vocês lembrarem lá da faculdade, a gente tem uma fórmula de energia de resistência dos materiais, que é U é igual a M quadrado dividido por 2EI. Essa é a minha energia de deformação. Quanto maior a energia, mais deslocamentos eu tenho da minha estrutura. Quanto mais deslocamentos, eu tenho mais tensões ali, tá? Então eu tenho que criar uma forma que eu minimize essa energia de deformação. Quanto menor a energia de deformação, eu tenho menor deslocamento na minha estrutura. Quanto menor deslocamento, eu tenho menor momento fletor, normais, cortantes. Como a gente faz isso sem mexer na seção, na rigidez da estrutura? É utilizando
esse conceito de energia. A gente tenta diminuir a energia de deformação, ok? Nesse quadro amarelo aqui, tá? Ele fala para mim, esse aqui é o deslocamento máximo dessa forma aqui. Em algum ponto dessa forma, provavelmente essa parte rosa tem um deslocamento de 10 centímetros. 10 centímetros, as tensões extrapolam, a gente não consegue estabilizar a estrutura. Como eu posso mexer nessa deformação? Como eu posso minimizar essas deformações sem mexer no vão central e sem mexer na minha seção? Existe um engenheiro que, por coincidência, ele leva o nome aqui do estúdio, que é o Eduardo Torroja. Ele é um engenheiro espanhol que ele tem uma frase muito bonita. Ele fala que o material pouco importa para a estrutura. Pode ser em pedra, concreto armado, madeira, alumínio, borracha. O material pouco importa. O importante, o que dá a estabilidade da estrutura é a forma dela. Então, se a gente mexer em pequenas medidas na forma, a gente minimiza a energia de deformação, a gente diminui os deslocamentos, sem mexer em seção transversal, módulo de elasticidade e carregamentos. A gente só mexer pequenas medidas, tanto na altura dessa forma, quanto a angulação dessas asas aqui. E quem faz essas alterações é esses slides aqui. Aqui eu controlo a altura da minha casca aqui, ó. Vou abaixar. Ela demora um pouco porque, para quem não sabe, o Grasshopper ele faz cálculos em tempo real. Tá? Então ele muda as tensões em tempo real, dependendo dos slides aqui. Tá? A mesma coisa acontece. Aqui eu controlo a altura do meu paraboloide e aqui a angulação dele, dessas asas. Tá? Quer ver? Ó? Eu mexi aqui, ele vai encolher um pouquinho. Ó. Ele encolheu um pouco. Então, existe uma forma perfeita desse paraboloide, aonde a energia de deformação é mais baixa, ok? É claro que a energia de deformação nunca vai chegar a zero, porque eu sempre vou ter deslocamentos na minha estrutura, certo? Então, hoje, eu tenho um deslocamento máximo de 10 centímetros. Vamos arredondar para 11, porque é 10,60 aqui. Né? Então, 11 centímetros é muito deslocamento. Qual será essa forma de altura e angulação que eu mexa aqui, pequenas modificações que eu consiga minimizar esses efeitos de deformação? Lembrando que quanto menos deformação, eu tenho menos esforços na minha estrutura. Quanto menos esforços, eu consigo otimizar com peças mais esbeltas. Toda a estrutura do Torroja nós otimizamos nesse sistema. Tá? E agora que entra a mágica, que assim, eu acho que é o melhor plugin que tem dentro do Grasshopper. Eu vou apresentar para vocês, que é o Galápagos. Esse plugin, ele tem esse nome em homenagem à teoria da evolução. Né? Lembra da teoria lá de Darwin, onde ele observava lá nas Ilhas Galápagos que num ponto da ilha os pássaros tinham um bico de um jeito, no outro ponto era completamente diferente. Ele queria saber o porquê, né? E ele entendeu que o meio ele interfere, né, na evolução das espécies. Então, esse plugin ele tem um nome por causa da teoria da evolução, tá? De Charles Darwin. Então, por que que ele é evolutivo? É um plugin evolutivo, porque ele vai aprendendo com você. Dependendo dos parâmetros que eu colocar nele, ele vai aprendendo, vai fazendo alterações por conta própria e descobrir a melhor forma possível para que eu tenha uma energia de deformação pequena. Deu para entender? Então, olha que maravilhoso aqui. Hoje eu tenho uma deformação de
10,58 centímetros. Eu vou falar para o Galápagos, eu preciso que essa deformação caia. Eu quero o mínimo possível de deformação. Para isso, você não vai mexer no vão central. Você vai mexer apenas na altura do meu paraboloide e da minha angulação. Você vai achar uma forma perfeita para que as deformações abaixem, minimizem. É claro que ele não vai zerar, porque não existe estrutura sem deslocamento, ok? Então, eu programei justamente para isso, tá? Então, minimize a energia de deformação para a gente otimizar a estrutura. Então, eu vou entrar aqui no Galápagos, tá? Então, o que eu quero? Eu quero minimizar. Então, eu quero a menor energia de deformação. Coloquei aqui, e vou resolver. Então, eu vou colocar um Start aqui, Vocês não estão vendo nada ainda, porque agora ele está começando as tentativas, ele está procurando agora essa menor energia de deformação. Eu vou colocar aqui no cantinho da tela, aqui, olha aqui, internamente, ele já está mexendo na minha forma. Olha, ele já está dando dados. Olha aqui, lembrando que esse aqui é minha deformação. Olha, ele já achou formas aqui de 10 centímetros, já caiu para 5. Ele está mexendo na forma aqui, tá? E ele não é, e por que ele é evolutivo, é um algoritmo evolutivo? Porque ele não vai fazendo, não vai tentando assim, um com dois, um com três, não. Ele vai mapeando áreas dentro do algoritmo, no qual ele pega uma área ali que a energia de deformação está muito alta, então ele vê que tem alguma coisa errada, ele já esquece aquilo e vai para outro. Né? Nessa outra área, a energia de deformação está baixa, eu vou tentar mais coisa aqui. Então, ele vai aprendendo, mapeando essas áreas no algoritmo. Então, assim, a gente pode esperar aqui, às vezes, tem estruturas nossas aí que é 10 minutos, 1 hora, 2 horas. Quanto mais a gente deixar a otimização, ele vai procurar a melhor forma possível. Ok? Ele está procurando ainda. E veja que a energia de deformação está intimamente ligada à resistência da peça. Tá? Esse parâmetro aqui, ele faz parte da resistência da minha peça. Aqui, Tá? Então, minha peça está com uma porcentagem de resistência de 80%. Com essa configuração, 60%. Tá? Lembrando que 100% é a carga máxima que ele pode suportar. Passou de 100%, ele entra em ruptura. Abaixo de 100% é o nosso coeficiente de segurança. Tá? Então, se a estrutura tiver com 50% aqui, quer dizer que ele tem um coeficiente de segurança de 2, que é extremamente bom. Tá? Então, veja que os deslocamentos, ele está procurando um deslocamento mínimo aqui, então, e ele está intimamente ligado à resistência da minha peça. Pode ver que variou o deslocamento, variou resistência. Se eu tenho um deslocamento grande, a minha resistência da peça extrapola lá. Então, eu vou precisar de uma seção maior para vencer esse esforço. Tá? Mas o objetivo aqui é não mexer na seção transversal, no modo de elasticidade e no carregamento. É apenas na altura do meu paraboloide. Tá? Então, aqui, a gente está conversando aqui, ele está tentando. Tá? Vamos ver até onde ele vai com isso, se ele acha uma mínima, se ele converge para algum resultado. Tá? Então, esse é o nosso plugin, tá? O Galápagos. Ele serve para otimizar qualquer tipo de estruturas. Eu não entendo como as pessoas não desconhecem ele. Se a gente quer avançar com a engenharia estrutural, não é utilizando metálicas 3D, não é utilizando o TQS, é o EBERIC. A gente tem que aprender a otimizações.
Na faculdade a gente já aprende errado. Quando uma viga não passa, o que você faz? Qual que é a primeira coisa que você faz? Ah, tem que aumentar a altura dela, né? Ah, o meu pilar não está passando de jeito nenhum. O que a gente faz? Ah, tem que aumentar a largura dele. Isso já é o jeito errado. Antigamente o pessoal pensava em formas. Eu tenho que fazer uma forma perfeita para que o caminho das tensões sejam livres, sejam rápidos até o solo, ok? Olha, ele acabou de achar uma forma com 10 centímetros de deslocamento. Agora a outra ó, com 3 centímetros, 4 centímetros. Ele vai variando, tá? Então ele vai variando e ele vai tentar convergir em em uma energia de deformação mínima. Eu não sei quanto que é, ok? Mas ele vai, estou arrastando a tela de novo aqui, ó. Ele vai aparecer aqui os resultados. Lembrando que, olha, ele acabou de achar uma forma aqui com 11 centímetros, quer dizer que de 10 foi para 11. E é extremamente sensível. Às vezes é 10 centímetros que a gente tira aqui, 10 centímetros que a gente acrescenta lá e transforma toda essa energia de deformação, ok? Então, tudo é baseado na fórmula de resistência dos materiais. U é igual a N quadrado dividido por 2EI. Quanto maior o U, mais deslocamento eu tenho, né? Quanto mais deslocamento, eu tenho mais tensões, eu tenho mais esforços. Quanto mais esforços, eu preciso de estruturas mais robustas. Por isso que a gente precisa, preciso aumentar a estrutura aqui, senão não vai passar. E com isso, a gente vai deixando aquelas residências, aquelas estruturas mais quadradonas, aquelas vigas de 60, de 80, né, de 100, um décimo do vão. Até hoje, a gente utiliza um décimo do vão. Eu acho um absurdo. O pilar não está passando, tem que aumentar, não sei o quê. E aí a gente vai engordando a estrutura, engordando e a gente vê o resultado aí. A gente entra aí em condomínios que as casas são extremamente iguais. Engenheiros não pensam, apenas jogam no EBEC e calculam ali, né? Se orgulham de falar, nossa, eu fiz uma mão francesa. Eu nunca vi mão francesa em concreto armado, aquela mão francesa gigantesca segurando o balanço, né? Sendo que um tirante ali resolveria. Então as pessoas pararam de pensar um pouco. Olha aqui, ele já convergiu. Então ele mapeou todo o meu algoritmo e ele está trabalhando ainda, está trabalhando. Então, eu posso deixar ele trabalhando e ele vai arranjar uma forma melhor ainda. Mas eu não preciso disso por enquanto. Vou dar um stop. Lembra a energia de deformação, o deslocamento máximo que a gente estava, de 10 centímetros? Olha o que ele achou para mim. Olha o que ele achou aqui. Ele ligou, né, o slide de amplitude com o de altura e olha o que ele achou aqui. Um deslocamento de 1,5 centímetros, sem mexer na seção transversal, sem mexer no material, que é o módulo de elasticidade, e sem mexer no carregamento, apenas regulando essas pequenas medidas. Ora, um deslocamento de 10 centímetros, as tensões extrapolam. Ele caiu para 1,5 centímetros, totalmente plausível. Olha, e olha todas as opções que ele achou para mim, ó, e ele vai mapeando meu algoritmo, ó. Então o que ele faz, ó? Ele vai nessa área aqui, ó, ele vê que a energia está muito alta de deformação, então ele tira, ele vai para e esses pontinhos ele vai mapeando, né? Os melhores lugares para se distribuir essa amplitude e altura. Olha aqui, ó. Tem formas aqui que deu 11 centímetros de deslocamento. Eu vou pegar a que deu menos aqui, ó. Ok. 1,54 centímetros de deslocamento. A energia de deformação caiu lá embaixo. Agora as tensões caminham muito mais fácil pela forma da membrana. Assim a gente consegue estruturas extremamente esbeltas, ok? E olha aqui minha taxa de resistência. Lembra que estava extrapolando 100?
120, 130, hoje está com 54%. Quer dizer que toda a estrutura está com um coeficiente de segurança 2. Lembrando que 100 é o máximo, 100, a partir do 100 ela vai entrar em escoamento. Então não serve para a gente. Então, menor que 100 é o nosso coeficiente de segurança. Então, ele está com 54, está com o coeficiente de segurança 2 ainda, sem mexer em nada. Olha aqui, isso para mim eu acho magnífico. Tá? O Galápagos, para mim, todo engenheiro estrutural deve, a partir de hoje, começar a mexer no rinoceros. As estruturas do futuro, elas vão precisar disso. Os maiores escritórios do mundo já utilizam o rinoceros, o Galápagos, e ele está na nossa mão aqui. E falando em valores, tá? Pô, é um software extremamente viável, muito mais barato que Eberic, muito mais barato que TQS, muito mais barato que Metálicas 3D. Não estou falando mal deles, porque eu utilizo eles, ok? Mas quando a gente tem formas extremamente diferentes, orgânicas, não vai ser o Eberic que vai te salvar, CIP, ou Metálicas, não é isso. É o Rhinoceros Grasshopper e provavelmente o Galápagos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, comece a entender, tá? Uma dica, comece a entender hoje, mas comece a ler hoje o que é o Grasshopper, tá? O que é o Caramba 3D, que é o plugin que eu utilizo de dimensionamento. Leia um pouco do Galápagos também, pô, é uma história muito interessante. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Curtam aí, assistam o vídeo com calma e nos acompanhem, tá? Nas redes sociais, Instagram, YouTube, que sempre estaremos trazendo novidades e sempre obras próprias, tá? Eu odeio comentar obra alheia. Eu não gosto, porque ainda mais erro. Hoje o Instagram tá cheio de gente apontando erro. Nossa, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Cara, sim, eu gosto de apontar erro nas minhas estruturas. Ó, eu fiz errado isso aqui, eu posso aprender aqui, mas apontar erros de estruturas de terceiros, pô, eu acho bem deselegante esse negócio, tá bom? Então, sigam aí o Estúdio Torroja, espero que vocês tenham gostado dessa aula.